para todas as crianças, está indo para a salinha. A cooperadora Regiane pediu para todas as crianças estarem indo lá para a salinha no fundo, para ficar com elas lá. Amém? Livro da Rainha Esther, capítulo de número 4, versículo de número 11. Livro da Rainha Esther, capítulo de número 4, versículo de número 11. Vai para Salmos e volta a 2 livros. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Peço para os obreiros estarem ajudando. A palavra será rápida esta noite, porque nós estaremos ceando na casa de Deus, mas eu creio que é uma palavra de vitória para a sua vida. Não importa o tempo ao qual é pregada a palavra, mas Deus faz com que ela praze o que é prazível ao coração de quem a necessita. Eu não me prolongarei muito, porque não é por muito falar que eu serei ouvido, mas eu peço somente uma coisa a ti: preste muita atenção, filho. Preste muita atenção, filha. Você já teve tempo para ir no banheiro, para beber o seu copo com água. Eu não gastarei nem o tempo que você perdeu vendo o primeiro tempo do jogo de futebol hoje. Preste atenção, filho. Por gentileza, vamos ter reverência na casa do Senhor. Deixe para conversar com seu irmão após a palavra, aliás, após o culto. Marque um churrasquinho com ele, aí você conversa o dia inteiro. Já abençoa a carne dele também um pouco. Amém? Esther, capítulo de número 4, versículo de número 11. Chega em Salmos, volta a dois livros. Volta para Jó e a Esther. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Está escrito da seguinte forma: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por entrares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque, se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como estes chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não haja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Incline a sua cabeça, vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez eu entrego a minha vida no teu altar, Pai. Eu deixo aqui, Deus, todas as minhas falhas, Pai, todas as minhas limitações, Deus. Tudo aquilo, Pai, que esteja me afastando da tua vontade, Pai, neste momento, Pai. Senhor, eu ligo, Pai, a minha vida contigo aí no céu, Pai. Para que tudo, Pai, que eu ligue aqui na terra neste momento, seja ligado no céu contigo, Pai. Mais uma vez eu clamo pela presença do teu Espírito na minha vida, Pai. Senhor, de todos aqui eu sou o mais miserável.
E tu sabes que quando eu falo isso, eu falo no íntimo do meu coração. Mas eu necessito da tua palavra, Pai, na minha vida, Pai. Eu necessito que o Senhor mais uma vez, Pai, haja na minha vida, para que o seu povo saiba que existe um Deus que pode e faz todas as coisas. E eu clamo pela tua presença, mais uma vez no nosso meio, Espírito Santo de Deus, ministre em cada coração que aqui adentrou, que não saiam da mesma forma que entraram, mas que saiam revigorados, pois tua palavra penetra entre a junta, entre a medula e entre o espírito, Pai. Penetra a tua palavra nos corações esta noite. Mais uma vez eu te clamo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente ao seu lugar, dê uma rica salva de palmas ao Rei Jesus. Tema da mensagem de hoje: homem e mulher de Deus luta pelo bem do seu povo. Homem e mulher de Deus luta pelo bem do seu povo. Amados, o texto aqui é muito claro, e muitos de nós já ouvimos falar deste texto, e se você não ouviu falar, eu te darei um resumo muito rápido, para não lhe enfadar, e não tomar muito o seu tempo, pois não é da minha vontade fazer isso. O livro aqui diz sobre uma rainha chamada Ester, uma judia, do povo judeu, o qual assumiu o templo do rei Assuero, virou rainha após Assuero chamar sua esposa Vaste para um banquete, e ela não quis ir ao banquete com o rei Assuero. Então, Assuero afasta Vaste do seu reino, e constitui e pede uma moça de boa aparência, de boa sabedoria, para que fosse sua esposa. Então o povo elege uma mulher chamada Ester, para que ela fosse a esposa do rei Assuero. Ester assume o reino, só que nós sabemos que aonde o povo de Deus planta, pisa a planta do seu pé, aliás, há dificuldades, o inimigo se enfurece. E não foi diferente no reinado do rei Assuero. O povo persa estava reinando sobre todo Jerusalém ali. Jerusalém estava sob uma situação de escravidão sobre o povo persa. Ester assume o reinado com o rei Assuero, era então rainha, e levanta um homem chamado Amã para afrontar o povo de Israel. Amã era chegado do rei, fazia as vontades do rei, tanto que o rei lhe pede: Amã, peço o que você quiser que eu te darei neste reino. Amã sabia que no meio do povo dele existia um povo que não adorava outros deuses, que não se debruçava diante da vontade do rei, se ferisse os princípios aos quais eles foram criados. Ei, amado, se você está em algum lugar que fere a vontade de Deus, que não agrada a vontade de Deus, não deixe ser influenciado por estas coisas. Seja um homem e uma mulher de Deus, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Amã se levanta contra o povo judeu e pede ao rei Assuero a destruição do povo judeu. Um homem chamado Mardoqueu, em algumas Bíblias está escrito Mordecai, mas significa a mesma coisa, primo da rainha Ester, descobre o decreto ao qual o rei selou com seu anel. Ei, amado, deixa eu lhe dizer algo sobre decreto. Decreto, uma vez feito, não se revoga, não é lei do reino. O rei assinou o decreto, pegou o seu anel, selou a carta com o decreto, não há como voltar atrás. Não tem como voltar atrás de um decreto. Mardoqueu sabe do decreto. A Bíblia diz que Mardoqueu sobe, rasga toda a sua veste, se coloca à frente do palácio do rei, e ali fica clamando pelo povo de Israel, para que ele não fosse aniquilado em meio ao império persa. Ester fica sabendo que há um homem na frente do palácio, que está clamando pelo povo de Judá.
pelo povo de Jerusalém. Manda um servo teu, um mensageiro teu, e falar porque tanto ele clamava. E para a surpresa da rainha Esther, ela descobre que o povo dela estava prestes a ser destruído por um homem chamado Amã, que pede ao rei a destruição do povo de Israel. Rapidamente, Mardoqueu manda o seu recado, e aqui nós lemos, Esther capítulo 4, a partir do versículo 11, fala da dificuldade que estava para acontecer, da perseguição que estava para acontecer sobre o povo de Israel. Esther pede somente algo. Ela sabia que ela tinha, em 30 dias, ela não havia adentrado a presença do rei, e a lei do povo Pérsia era somente que uma pessoa podia entrar à presença do rei se fosse convidada. Se ela adentrasse ao pátio interior, sem ser chamada, ela correria risco de morte. E ela fala: peça ao povo que estejam 3 dias e 3 noites, sem interrupção, orando e jejuando, porque eu irei falar com o rei Assuero, e se eu ali morrer, morrerei. Ei, amado, um homem e uma mulher de Deus, independente da situação que possa ocorrer, ele não pode temer o que vai acontecer quando ele for falar do reino. Filho, deixa eu lhe dizer algo, o evangelho não é um mar de rosas. Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João, na ilha de Patmos, entrou dentro de um caldeirão, quente toda a vida, e descobriu o primeiro tratamento para a pele ficar boa, saiu de lá com a pele lisinha. Filho, homens e mulheres de Deus pagaram o preço para que o evangelho chegasse até mim e até você. O apóstolo Paulo, em meio às prisões, quando ele escreve a carta a Timóteo, capítulo 4, ele pede para Timóteo trazer os pergaminhos de volta para ele. Ele estava em uma prisão em Roma, prestes a morrer. E aí ele diz o que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Este mesmo Paulo, a igreja ora para que ele não suba a Jerusalém. Ele está reunido em Éfeso. A igreja ora para que ele não suba a Jerusalém. E ele olha para a igreja e fala: olha, eis que estou ligado e vou para Jerusalém, não sabendo que lá, sabendo que lá me aguarda, o que o Espírito me revela, que me aguarda lá prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpre em mim a vontade de Deus. Ei, amado, existe um maior de todos, que deu a vida por mim e deu a vida por ti. Homem e mulher de Deus, luta pelo bem do seu povo. Você tem lutado quando estão afrontando o povo de Deus aí fora? Eu vejo programas de televisão fazendo comédia sobre o povo de Deus. Uma mulher que ganhou o The Voice Brasil aí, na primeira edição, ela foi entrevistada por Jô Soares, e ela era ex-crente. E eu digo ex-crente mesmo, porque somente cria em Cristo. O diabo também crê, estremece. E ela diz para o Jô Soares: você cantava na igreja? Aliás, Jô Soares pergunta a ela: você cantava na igreja? E ela diz: cantava. Nossa, essa sua voz é muito bonita. O que o povo diz da igreja quando ouvir essa voz bonita? Ela fala: eles dizem que é uma tal de uma unção, que eu tinha unção. Eu tinha unção, e ela falou no passado mesmo. E foi no passado, amado.
a unção que Deus depositou na sua vida, se você não fazer a vontade dEle, Ele pode retirar. Pode, evangelista, Ele retirou da vida de Saul. Muitas pessoas falam que Saul não fez a vontade de Deus, mas quando Deus escolheu Saul, Saul era um homem segundo a vontade de Deus. Aí dizem que é unção. Eu digo, as pessoas me perguntam aí fora o que é unção. Uns são, outros não são. É num tom de brincadeira, amado, mas sabe por quê? Uns são chamados para a verdadeira batalha do Evangelho e outros não são. Vigiai, pois no meio de ovelhas haverá lobos que arrebatarão, se possível for, todo o rebanho. Deixa eu lhe dizer algo e não sinta estremecido, não sinta meio que preocupado. Nem todos que aqui estão são crentes. Somente aquele que faz a vontade do Deus Altíssimo, aquele que se debruça no altar de Deus. Deixa eu lhe falar de 3 homens que também ouviram um decreto de um rei, que ao som da buzina tinha que se dobrar o joelho e adorar a deuses. Uns 3 meninos, porque eram novinhos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não era Sadraque, Mesaque e Abidnego, era Ananias, Azarias e Misael. Eram 3 jovens hebreus que disseram: pode tocar a buzina que for, eu aprendi que somente a um Deus eu adorarei. Toca a buzina, eu não debruçarei o meu joelho, porque eu sou um homem que defendo o meu povo. Quantos aqui querem defender o Evangelho de Cristo? Quantos aqui querem pagar o preço por defender o Evangelho de Cristo? Ei, amado, a história continua. O negócio não para por aí, filho. Mardoqueu se coloca com vestes, rasga suas vestes, se coloca de frente ao palácio do rei. O povo jejua e ora 3 dias. Esther entra no interior do pátio do rei Assuero, sem saber o que aconteceria com ela, mas sabendo que a provisão viria do alto céu. Quantos de nós adentramos a uma situação ao qual nós olhamos para o lado direito, não vemos ninguém. Olhamos para o lado esquerdo, não vemos ninguém. Eu olhei para o direito, mas eu estou olhando para o seu esquerdo. Olhamos para frente e não vemos ninguém. Olhamos para trás e não vemos ninguém. E é neste momento que nós tememos o que pode nos acontecer. Eu costumo dizer algo para o povo de Deus, que o fim para o povo de Deus é o começo para Deus. E amado, entenda uma coisa: Deus te levará talvez ao momento de desespero na sua vida, para que Ele manifeste a glória dEle. Lógico, amado, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus de milagre, filho. Eu vou lhe dizer algumas coisas na Bíblia e você entenderá comigo que é um Deus de milagre. O povo do Egito estava vindo de frente, o povo de Israel. O povo de Israel avistara Somar. Agora acabou. O que será que há de acontecer? Moisés fende as águas, o mar abre, o povo passa e a glória de Deus é manifestada. Miriam clama do outro lado, canta hinos de louvores a Deus e a glória de Deus é manifestada. Daniel é jogado na cova dos leões. O rei Dário vai lá de manhã, querendo achar somente os ossos, se possível fora, clama lá de fora: Daniel, Daniel. E Daniel diz: vive rei para sempre. O meu Deus fechou a boca do leão faminto. O meu Deus é um Deus de milagres. Iravachu decanta e comanai. Deprove a nosso decantanai. Filho, o Deus que você serve é um Deus de milagres.
Evangelista, e o que é milagre? Ei, amado, se eu lhe explicar, eu não conseguirei, porque milagre não se explica, milagre se vive. Aí as pessoas falam, só está falando de Bíblia, só está falando de Bíblia, só fala de Bíblia, e nos dias atuais, deixa eu lhe falar algo, este homem que está lhe falando a palavra, nasceu com a cabeça quase desse tamanho, do lado direito, passei num monte de médico, os médicos falaram, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, minha mãe depositou oração sobre a minha cabeça, e determinou a cura de Deus, eu tenho 28 anos, estou aqui para dizer que eu sou um milagre de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Homem e mulher de Deus, luta pelo bem do seu povo. Sabe o que eu vejo nos dias atuais? Eu vejo crente brigando com crente, crente querendo ver doutrina de crente, colocando palavras do Evangelho que não são do Evangelho, falando que determinada igreja está errada, que outra igreja está errada. Ei, amado, placa não vai subir para o céu. Sabe quem vai subir para o céu? Aquele que confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que receber a Cristo no coração, de mente aberta, de intelecto aberto, não por força, não por violência, mas pelo Espírito, pela palavra. A palavra transforma, filho. Pregue a palavra. Fica arrumando intermediários mediante a palavra de Deus. E depois não sabe por que Deus não age. Somente pregue, filho. Quando Jesus se dispersou após 40 dias, que esteve com seus apóstolos, Ele dá algumas instruções mediante esses 40 dias. Ele fala para os apóstolos, entre na cidade, pregue a minha palavra, fale da minha verdade. Se ninguém quiser ouvir, vai para a porta da cidade, pegue sua sandália, bata a poeira e segue o seu caminho. Não precisa ficar colocando luz, holofote, pisca-pisca. Isso não é necessário. Pregue a minha palavra. Mas, Senhor, então o que falaremos nós? Não vos preocupeis, o meu Espírito falará por vós. Ficamos arrumando a rodeio, tentando delinear a ação de Deus. Ah, não, porque no começo do culto é louvor da harpa, depois os departamentos louvam, aí depois o ministério de louvor canta, aí Deus aparece. Filho, aqui é templo, aqui é morada de Deus. Quando eu entro nessa porta, Deus já se encontra presente. O culto racional vem da minha casa. Eu sinto a presença de Deus quando eu piso a planta do meu pé na rua ao qual eu moro. Aleluia. Glória a Deus. Aí Esther entra, sem saber o que aconteceria com ela, mas já dizendo, se eu morrer, morri, e glória a Deus. Eu vi o testemunho de uma irmã que estava adoentada com uma doença terminal, uma doença chamada câncer, e o pastor falando a respeito dessa irmã, ela chega no pastor e fala, pastor, eu estou com câncer e vou morrer. O pastor olha nos olhos dela e diz, irmã, eu não tenho câncer e vou morrer também. É a única certeza que eu nasci, que eu vou morrer. Eu não sei quando, mas eu posso orar para ti, irmã. E se Deus quiser, filha, se Deus quiser, Ele fará o milagre na tua vida.
Mas é se Ele quiser, filho. Tem gente que depois vai brigar com Deus. Por que que não aconteceu? Está com a vida toda torta, está todo desleixado. Quer que acontece alguma coisa? Olha aqui, filho, a dica de Esther. Ela orou e jejuou 3 dias. Tem crente que não sabe o que é orar, não sabe o que é jejuar, já tem mais de anos. E pede para Deus trabalhar na vida. Ei, amado, deixa eu lhe dizer algo. Deus usa os homens nesta terra, usa, vai continuar usando até a vinda dele. Mas sabe, o maior profeta para a sua vida é você mesmo. Você conhece você mais do que qualquer ser vivente nesta terra. Sabe a maior revelação para a tua vida? Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Filho, está precisando achar alguma coisa? Vem para a revelação. Eu fico vendo a fé da minha mãe quando eu era novo. Um povo humilde, um povo sem a tal da internet, sem tablet, sem iPod, sem não pode, sem e-mail, sem inteiro. Mas que tinham o desejo de buscar a Deus, ardente no seu coração, que ouviam a palavra, entendiam e praticavam ela, e era um povo abençoado, um povo que era alegre, que saía e inflamava-os aí fora, dizendo: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Pega as redes sociais aí, posta brincadeira de time, posta piada, do pontinho amarelo, mas não postas do amor de Deus. Está fazendo isso não, filho? Exclua a sua rede social. Se não está fazendo isso, eu lhe aconselho, da minha própria carne, exclua a rede social. Está perdendo muito tempo, olhando o mundo aí fora, esquecendo que você é um povo que tem que defender o seu próprio povo. Eu vi um homem de Deus postar uma vez, numa dessas redes sociais aí, que é o nome de uma face de um livro, que eu não vou nem falar mais o nome, e todos aqui sabem a minha opinião a respeito disso. Postou lá na rede social, culto de libertação e cura. Aliás, uma placa, um dizer: não haverá culto de libertação e cura, pois o pastor encontra-se doente. Amado, que povo é esse? Que evangelho é esse? Se o próprio povo de Deus não acredita no Deus que cura, não acredita no Deus que liberta, não acredita no Deus de sinais e maravilhas. Que evangelho é esse, filho? O evangelho do meu Deus é loucura para o mundo, mas para mim e para ti é poder de Deus. Mas eu vou lhe seguir a história, pois nós abrimos num livro, e eu lhe devo satisfação sobre o que eu estou lendo. Esther adentra ao pátio do rei. E quem entra no pátio do rei e tem o brilho de Deus na sua vida, não há como não ser notado. O rei vê um brilho diferente em Esther. E aí, amado, ele não sentencia a morte, não. Ele estende o cetro para a vida de Esther. Eita Deus! O Espírito Santo ministra no meu coração que neste momento Deus está estendendo o cetro dele sobre esta igreja. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o rei Assuero oferece algo a Ester: pede metade do meu reino, que eu te darei. Ela arma um banquete, chama Amã, o opressor, o perseguidor do povo judeu. Amã acha que vai chegar lá e vai ser abençoado, e neste banquete, ele recebe a sentença de morte. Mas antes desse banquete, o rei olha a vida daquele também que estava de frente com o seu palácio, com as vestes rasgadas, e que clamou para que Ester falasse pelo seu povo. Qual é o tema da mensagem? Homem e mulher de Deus luta pelo bem do seu povo. O homem lá fora, ele chama os seus escribas e começa a falar para eles: lê o livro de crônicas para mim. E ele descobre que este homem o livrou da perseguição de um povo. E aí ele olha e fala assim para Amã, antes da morte de Amã, e antes de Amã saber que ia morrer: qual é o prêmio que será concedido para o homem que livrar o rei de uma morte? Amã fala: meu rei, eu daria as vestes reais para ele vestir, pegaria um cavalo selado, colocaria ele em cima de um cavalo, e faria com que ele desfilasse sobre a praça pública, para que todo o povo visse as bênçãos de Deus na vida deste homem. Amã falou, aliás, Assuero falou, preste atenção aqui, amado, é criança, criança brinca. Assuero falou: então farei isso na vida de Mardoqueu e Mordecai. Amã enche o seu coração de tristeza, pois achou que a glória viria sobre ele. Deixa eu dizer algo profético para ti esta noite, filho. No momento correto, você pensa que a glória de Deus na vida virá sobre a vida de outrem, de outras pessoas. No momento correto, Deus exaltará a sua vida. No momento correto, você vai vestir as vestes de um rei, você vai subir num cavalo, você entrará em praça pública, para que todos vejam que a glória de Deus habita na tua vida. Sabe o que acontece com Amã? Ele havia preparado uma armadilha para Mordecai, ia enforcar ele sob uma pedra de 50 côvados, de 23 metros aproximadamente. O rei fala: traidor, dê a sentença que você queria dar para ti mesmo. E Amã é enforcado. Ei, amado, quem será morto será o teu inimigo. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Aquele que tem te afrontado, ele irá para a forca. Tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vida. Mas a história continua, e eu já vou encerrar. Lembra que eu te falei que decreto não se revoga? Que o rei selou a carta com seu anel? Mesmo assim, a sentença ainda havia sido decretada para o povo judeu. Aí o rei vai, revê o seu conceito, e sabia que o povo viria para a perseguição do povo judeu, e não tinha como ele mas eliminar isso. E ele escreve um edito real, dando a liberdade para que o povo judeu fosse buscar cada um dos seus perseguidores. O povo judeu é ajuntado por Ester e Mardoqueu e parte para a guerra. Deixa eu lhe falar algo aqui esta noite.
Sabe o que tem acontecido no meio do povo de Deus? O povo de Deus tem esquecido que a nossa guerra, amado, não é entre nós mesmos. A nossa guerra é contra os infernos não, contra o inferno, contra a potestade, contra o inimigo. E nós temos guerreado entre nós mesmo, perdido tempo no nosso meio, esquecendo que aí fora há pessoas que necessitam ouvir pelo menos o nome Jesus. Sabe o que o povo de Israel vai para os seus inimigos, todos os seus perseguidores são aniquilados. Mardoqueu recebe honraria no reino do rei Assuero. Deixa eu lhe dizer algo: a tua vitória virá no meio de ímpio, a tua vitória virá no seu trabalho, virá na sua escola, virá aonde estiver pessoas que não adoram ao Deus que você serve. A tua vitória virá. É no meio do reino persa que a minha vitória virá. Porque eu mereço, porque eu sou bambambam. Não, porque a glória de Deus precisa ser manifesta no meio dos ímpios. Filha, a tua vitória virá, filho. Filha, a tua vitória virá. Evangelista, amanhã, domingo que vem, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei. Estaria sendo um maior mentiroso se dissesse. Sabe por quê, amado? Porque eu, como homem carnal, não consigo entender o tempo de Deus. Sabe quanto tempo o povo passou no meio do deserto? Mais de 400 anos, filho. Até a salvação completa. Filho, eu não sei, Davi, após ele foi eleito rei sobre Israel, ele passou mais de 20 anos sendo perseguido. Sabe por quê? Eu não consigo determinar o tempo de Deus, porque para Deus, 1000 dias, 1000 anos, é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Como eu entenderei esse tempo? O tempo do homem é aqui, o relógio, Deus converte esse relógio aí. É cromos, filho. Cromos. O tempo de Deus na teologia é chamado Kairos. Deus, no seu tempo, dará a vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem na vontade de Deus e na vitória de Deus essa noite? Então, como ministro do Evangelho, eu profetizo a vitória de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida, que Deus venha ser o primeiro na minha e na sua vida, para que nós cresçamos em graça e em conhecimento, em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o nome de Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Que gostoso essa palavra, vontade de ficar mais tempo escutando. Mas o Senhor falou muito ao meu coração, ao teu coração nessa noite. Eu tomo posse e já vou levar o que Deus teve para mim nessa noite. Chegou agora o momento